Graça e paz, meus queridos. Mais um Rayar Talk Show iniciando e hoje nós vamos falar um pouco sobre quando Deus está com a gente ou quando a gente está sem Deus. A gente está tratando algumas pessoas e conversa com algumas pessoas, né, que entram em depressão e ansiedade e a primeira coisa que a outra pessoa fala é dizer, isso é falta de Deus, né? Isso é falta de Deus. E a gente sabe que Deus, ele sempre está aqui. Mas só que tem algumas coisas que faz uma separação entre nós e ele. Tem algumas coisas que faz separação entre nós e ele. Se você ler aqui, abra uma palavra de Deus, em Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, versículo 1, que diz: segunda vez estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é o Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os tabucos e as espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a maldade. Mas eu quero pegar aqui só o versículo 3. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, a gente sabe que se a gente começar a clamar a Deus, ele vai nos responder. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é entendermos que ele está aqui. Se você for ver, é Jeremias profetizando, é Jeremias saindo do calabouço, é Jeremias sofrendo, é Jeremias querendo deixar de fazer aquilo, querendo entender porque estava passando por tudo aquilo, sendo que ele era servo de Deus. É Jeremias falando, profetizando através de Deus. E Deus diz, olha, manda eles clamarem, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então ele está presente nas nossas vidas todos os dias. É somente você clamar na hora da angústia. Amém. Essa questão que o Caio falou é sobre muitos jovens, muitas pessoas terem ansiedade e depressão, e eu acho que a gente já falou sobre isso. Sim, pouco. Em outros episódios, e a gente vê isso muito forte em uma geração de jovens da atualidade. E o que nós precisamos fazer, foi o que eu falei em uma oportunidade lá na igreja, é apresentar a Deus a esses jovens. Apresentar Deus para essa geração que é uma geração imediatista. Se não tiver aqui e agora o que deseja, já não sou amado por Deus, já não sou querido pela minha família, já não posso. Mas a palavra de Deus diz que a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós temos que compreender que mesmo
em alguns momentos, parecendo Deus estar longe, mas Ele está bem próximo. É semelhante à subida de uma pessoa a uma montanha. Uma hora essa pessoa vai sentir sede. Se ela chegar e visualizar um rio e ela não for tomar a água, ela não vai conseguir matar a sede. Sim. Ela vai continuar com sede, mesmo a fonte estando bem ali à sua frente. Da mesma maneira, quando nós estamos em situações adversas na nossa vida e a gente saber que existe um Deus e a gente não se aproximar dele. E a gente não se aproximar e não permitir que ele manifeste a sua glória nas nossas vidas. A palavra de Deus diz aqui em Jeremias capítulo 16 e o versículo 9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Nós não nos conhecemos. Nós só passamos a nos conhecer e a conhecer o que nós podemos fazer, a nossa capacidade, a partir do momento que a gente se coloca à dispensação de Deus. Que a gente permite a glória dele ser manifesta nas nossas vidas. Porque nós entendemos que nós somos seres espirituais com uma passagem carnal aqui na Terra. Então, tudo o que a gente faz que não está na direção de Deus, que não está na direção do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, é enganoso, é perverso, é mau. O coração do homem, ele tende para a maldade, desde a nossa meninice, desde que a gente é criança. É não querer dividir, é não querer compartilhar, é não querer doar. Então, nós precisamos compreender que é tudo dele, tudo é para ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando a gente chega e diz, Deus não está comigo, isso aí é um puro e ledo engano. Deus está com todas as pessoas. A própria palavra de Deus diz aqui que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas tem algo que faz uma separação entre nós e ele, que é as nossas iniquidades, os nossos pecados. É porque a gente não chega a ele. Em Jeremias capítulo 28, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós, que penso de vós. Diz o Senhor. Quem é que diz? Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, agora aí, ele sabe o pensamento que tem sobre você. Ele diz qual é o pensamento que tem sobre você, que é um pensamento de paz, um pensamento de bondade, um pensamento de abençoar, pensamentos bons para te dar pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Então, qual é o fim que você tem esperado? A questão não é o que é que Deus quer de mim, não, é o que é que você quer de você mesmo também. Você chega, a maioria das pessoas, ela joga tudo para cima de Deus, mas esse jogar tudo para cima de Deus, eu até estava conversando com a Fran ontem à noite e eu disse, rapaz, eu estou me surpreendendo, porque eu não tenho um hábito de chegar assim e esperar, né? De esperar, mas há momentos sim que a gente tem que esperar por uma resposta de Deus. Há momentos que a gente tem que orar, olha, aí ele diz aqui o versículo 12, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, há momentos que a gente tem que se voltar a Deus, invocar a Deus, ir até a Deus, orar, conversar com Deus, e aí ele responde a cada um de nós. Mas só que aí tem pessoas que pegam e ficam só esperando. E não devemos somente esperar. Nós temos que esperar e agir. E eu estava falando com a Fran, que eu digo, às vezes eu estou me surpreendendo porque eu estou esperando. Estou esperando com que as coisas aconteçam. Estou sendo mais pacífico, porque eu era mais agressivo nos negócios. E agora eu estou orando a Deus, estou conversando com Deus e estou aguardando as coisas acontecerem. Lógico, caminhando sempre, andando sempre, sem parar, porque eu sei que Deus está com a sua mão sobre mim. Deus está com a sua mão sobre nós. E aí, no versículo 13, ele diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
onde está o seu coração? Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, a gente não pode jogar tudo para cima de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. O problema é seu, a responsabilidade é sua. A gente está dando versículos chaves aqui para você entender que Deus está sempre com a sua mão estendida. Deus sempre está com o seu ouvido aberto. Agora, só que você não está buscando Ele de todo o seu coração. Você não está meditando na palavra dEle de dia e de noite, como Ele fala para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Faça como está escrito e tu farás prosperar todos os teus caminhos. Estou falando rápido demais também. E a gente fica dizendo, Deus não está comigo. Deus não está me vendo. Deus não está fazendo. Não, meu querido e minha querida. É você que tem que fazer. É você que tem que tomar a atitude de andar de encontro às bênçãos de Deus. Se a mão dele está estendida, então vai para debaixo. Se o ouvido dele está aberto, então vai lá, chega e cochicha no ouvido dele, fala. Toma ação. Oração é orar, conversar com Deus e agir. Ação. Oração é uma conversa com Deus. É um direcionamento que você está pedindo e ele diz, olha, qual é o pai que pedindo uma pedra, um pão. O filho pedindo o pai um pão, ele vai dar uma pedra? Nenhum. Imagine Deus, quando a gente pedir, o que a gente pedir a Deus, Ele está apto a nos dar. O que é que você tem pedido? Também vai agradar a Deus? Será que o seu coração está preparado para receber as grandiosidades e as bonanças do Senhor? Porque se Deus tivesse me concedido tudo isso há 15 anos atrás, tudo isso que eu vivo hoje, se Ele tivesse me concedido há 15 anos atrás, mesmo eu pedindo a Ele, não seria para o meu bem. Eu não estaria aqui fazendo a vontade dEle. E a gente tem que entender que Deus, Ele está, e buscar-me-ei e me acharei. Quando você buscar Ele de todo o vosso coração. E a palavra de Deus diz exatamente isso, ó. Jeremias ainda, capítulo 17, o versículo 7 diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão ele não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto, porque a esperança dele está no Senhor. É como se a gente fosse plantado, uma árvore plantada, ele assemelha aqui, plantada junto a um rio. Nunca seca, nunca tem o verão, né? Em todas as estações do ano, em todo ano a gente vê que no inverno, aqui em Alagoas mesmo, a gente só tem praticamente 2 estações, que é inverno e verão, né? Não tem essa questão de outono, primavera e tal. E a gente só consegue identificar por quê? Porque no inverno está tudo verdinho, os campos, as fazendas, as montanhas, as árvores estão dando seus frutos. E no verão está aquela sequidão. E na nossa vida com Deus, nós não podemos nos dar o luxo de passar pelo verão. Porque a nossa raiz pode secar e a gente pode morrer. E então nós precisamos buscar ao Senhor como Jeremias buscava aqui. Como ele falava aqui, como ele temia aqui. A Bíblia, ela não foi escrita, não foi traduzida, essas passagens, essas mensagens daqueles homens, mulheres de Deus daquela época, só para ficar escrita aqui a gente lê como história. Nós precisamos nos basear nela. Porque assim como ela serviu para aquela época, ela serve para a época de hoje. Sim. E nós precisamos, quando a gente lê a história, que é um sofrimento, é uma luta, mas no fim, o servo de Deus, ele sempre obtém a vitória. E da mesma maneira é na nossa vida. A gente passa por muitas situações desconfortáveis, muitas situações tristes, mas no final nós precisamos obter a vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. E se nós
nos chamamos que somos de Deus, nós precisamos obter a vitória. E não ficar somente esperando que o Senhor derrame, mas ir de encontro ao que Ele tem para nós. Ir buscar. Abraão, ele saiu da terra prometida, mas ele foi em busca da terra prometida, saiu da terra dele, mas ele não já tinha visualizado o caminho que ele ia percorrer. Ele não já sabia qual era a terra, Deus não falou para ele, ele somente saiu. Então, nós somente precisamos agir, ir em busca, e o Senhor ele vai dar a cada um de nós o fim que nós esperamos. Então, quando a Fran fala de Abraão, a atitude de Abraão é o que fez valer a pena. Porque Deus manda, Deus fala, aí você está esperando Deus falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Esperando confirmar. Não, se for de Deus, vai ter confirmação. Se for de Deus... O céu vai se abrir, vai chover, vai ficar sol, vai... Não é assim. É você tomar a direção, é você entender que é Deus. Se for Deus de verdade, você vai entender, você vai sentir. Porque a palavra dele diz, em Jeremias, vem falando que quando um profeta fala através que é a voz de Deus, ela vem rasgando o seu coração, ela quebra o seu coração, ela vem como um machado forte. Então ela vem impactando. Aí você entende que é Deus falando de verdade, porque Deus não deixa ninguém confundido. Não há confusão nas coisas de Deus. Agora é você que confunde. Por quê? Com a sua falta de visão, com a sua falta de comunhão com Deus. Esse versículo que eu disse em Isaías capítulo 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, é a sua incredulidade, é a sua idolatria, é a sua falta de comunhão, é a sua falta de honestidade para com você mesmo, que não faz você enxergar o que Deus quer e tem para você. Deus não está comigo, Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que a palavra de Deus diz. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se os séculos não foram consumidos, não tiveram fim, é porque ele ainda está com a gente. E depois que os séculos tiverem fim, aí vem o dia da redenção e a gente vai estar com ele. Mas só que existe a iniquidade que está fazendo a divisão. Você tem que entender isso, que você tem que olhar, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se o homem a si mesmo. Se eu não me engano é versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma deste pão, ou seja, do corpo de Cristo, e beba desse cálice, o sangue de Cristo. Porque se nós fizermos uma autoanálise, a gente vai ver onde a gente está errando. Onde está aquilo que está separando nós de Deus. Onde a gente precisa acertar. Onde a gente precisa, o que é preciso fazer para a gente viver o extraordinário dele. Porque ele continua com a gente todos os dias. Agora é as obras da sua mão. É você que está fazendo separação e divisão. Se não está acontecendo, meu querido e minha querida, nada na tua vida, é porque o problema é seu e não de Deus. Deus, ele está aqui, com a mão estendida para salvar, para abençoar e os ouvidos abertos para ouvir. Pode deixar eu falar agora? Nós também precisamos, meus irmãos, em todo momento estar com os nossos ouvidos abertos. Nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem falado com a humanidade. E os nossos olhos também abertos para enxergar os sinais que estão se cumprindo. O Caio falando aqui sobre coisas que fazem separação entre nós e Deus. A iniquidade, falta de perdão, falta de amor ao próximo, a idolatria. E quando se fala em idolatria, não é somente prestar culto a imagens e esculturas. Idolatria é tudo aquilo que tira a sua atenção
da atenção que você precisa dar à palavra do Senhor. Então, nós entendemos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos estar atentos a todos os sinais que ele tem oferecido aqui para a gente visualizar na terra. Em Jeremias capítulo 32, fala sobre a promessa e o sinal da restauração de Israel, as bênçãos espirituais que o Senhor quer derramar. E olha que versículo lindo aqui, capítulo 32 e o versículo 38. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração e fazer como as pessoas que a gente vê aqui das histórias da Bíblia faziam. Ir buscar. Existia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher, ela tinha dinheiro, mas ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Em médicos, em remédios, em curandeiros, Ela tentou de tudo. Mas ela ouviu falar de um Jesus que curava, que fazia milagres. Ela ouviu falar de um Jesus que não fazia acepção de pessoas. Ela ouviu falar de um Jesus que ouvia o clamor e derramava da sua misericórdia para com aqueles que clamavam a Ele. Então ela saiu do arraial onde ela estava e ela foi de encontro a esse Jesus. Nos dias de hoje, a gente poderia simplesmente orar do conforto da nossa casa, do nosso sofá, da nossa cama. Ah, não, se for de Deus me curar, Ele vai me curar aqui. Mas olha o que ela fez. Correndo o risco de perder a própria vida, ela saiu de onde ela estava, do arraial onde ela estava, e foi de encontro a quem podia oferecer o milagre. E nós vemos hoje igrejas, templos confortáveis, igrejas bonitas, abertas, pregadores, pessoas dispostas a falar a mensagem da cruz, e as igrejas estão o quê? Vazias. As pessoas ligam o celular, no culto online, no culto da igreja. Não é só sobre isso. Isso também faz parte. Mas não é só sobre isso. Nós precisamos ir buscar. Quando a gente busca que a gente é cheio, nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. Se não fosse interessante buscar ao Senhor, buscar diretamente na fonte, não estava escrito, não estava registrado que nós precisávamos congregar, que nós precisávamos fazer parte de um corpo, que nós precisávamos buscar ao Senhor em conjunto, que a sua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então nós precisamos ir fazer como essa mulher do fluxo de sangue. Nós precisamos ir fazer como o cego, clamar cada vez mais alto. E ainda que mandem calar-te, cala-te, ele não vai te escutar. Clama ainda mais alto, até o Senhor responder. Então, o Senhor, Ele é um Deus zeloso e Ele quer fazer conosco esse concerto que Ele fez com Israel. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um coração, um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos depois deles. Esse bem ele serve para nós e serve para toda a nossa geração. Ser abençoada pelo Senhor. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho. Que caminho é esse? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E onde eu encontro desse Jesus? É em psicólogo? É em clínicas? É em escola? Não é. É em igrejas. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos nos tornar um corpo onde a cabeça é Cristo. Para participar de todas essas bênçãos que Ele tem aqui na sua palavra para derramar sobre as nossas vidas. Ele quer nos chamar de povo, meu povo. E eu serei o seu Deus. E farei com eles um concerto eterno para que se não desviará, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem,
e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Ele quer que a gente esteja perto. Ele não quer que a gente se aparte dele, para que todas essas bênçãos se cumpram na nossa vida. Amém? Amém. Então, o entendimento que a gente tem que chegar é que não existe a falta de Deus. Existe uma falta de comunhão sua com Deus. Deus, ele não está longe. A Bíblia diz que ele é um Deus de longe e um Deus de perto. Ele está em todos os lugares, onipotente, onipresente, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está em todos os lugares. Agora o que é que a gente tem que fazer? Olha, Efésios capítulo 3 diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Capítulo 3, versículo 19. O que é que a gente tem que fazer? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Que excede todo o entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós, o poder opera em nós, o poder está conosco. Ele faz muito mais abundantemente do que aquilo que pensamos ou pedimos. Eu fico estarrecido. Vou usar essa palavra, até uma palavra bonita. Estarrecido. Com a falta de fé das pessoas. Em ter momentos de dificuldade financeira, psicológica, física, dificuldades material, dificuldade, todo tipo de dificuldade, todo tipo de dificuldade, dificuldade de relacionamento, todo tipo de dificuldade, fica se vitimizando. Ah, estou com dificuldade financeira, não posso, não consigo. Então não vai conseguir. A dificuldade de relacionamento, briguei com a Franciele, ela quer isso, quer aquilo outro. Não, meu irmão, não deixa o sol se pôr sobre sua ira, ele está aqui em Efésios. Não permita que o sol se ponha sobre sua ira, vai lá, pede perdão, conversa, pronto, acabou. Qual a dificuldade disso? Conversa com Deus antes, me dá um espírito longânimo, faz com que ela chegue e esteja com o coração aberto, pronto, vai o perdão. Ah, eu estou com dificuldades financeiras, senta, alivia a cabeça, põe as contas no caderno e resolve. Tenta resolver, busca soluções, clama ao Senhor e Ele vai te responder. E Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Se fosse para você saber, Ele ia dizer coisas grandes e firmes que tu sabes. Mas não é você que sabe, é Ele que faz. Infinitamente mais, muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos. E aí eu fico com pessoas que chegam a me dar no nervo, essas pessoas vitimistas. Pessoas fracas de fé. Não é que a gente é super crente, não existe essa questão de super crente. Mas eu sei que existem momentos que a gente vai estar abalado. Mas a Bíblia em todo tempo, em tempo e fora de tempo, ele diz, esforça-te. Esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo. Essa é a palavra. Se a gente se esforçar e ter bom ânimo, meu irmão, não tem inimigo no mundo que fique de pé diante de você. E as coisas vão acontecer. Eu tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Eu tenho problemas financeiros. Porque Deus me dá um projeto aqui, me dá um recurso aqui. Pronto. Aí eu estou arrebentado. Mas aí eu tenho um Deus que é ainda mais do que tudo do que eu venho a pensar ou imaginar. E aí as coisas vão acontecendo. Porque eu clamo a Deus e Ele vai respondendo. Eu clamo a Deus e Ele vai respondendo. Nós clamamos a Deus e Ele vai respondendo.
E as coisas vão acontecendo. E quando acontece, meu irmão, os problemas vêm de enxurrada, tudo de uma vez só. Pode passar, gente. Aí, garoto. Aí, os problemas vêm de enxurrada. Não precisa cortar não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Ele é o atrapalhador das histórias, não tem nada não. E aí, fica nesse nível, as pessoas ficam nesse nível, fica pensando como é que eu vou resolver aquela situação? Como é que eu vou resolver aquela situação? Como é que eu vou resolver aquele problema? Eu não sei, a conta chega, o problema chega, as pessoas batem na porta, logo cedo, 5 horas da manhã, a pessoa está com um monte de problema, já foi dormir 1 hora da manhã do mesmo dia. E aí, não, espera, descansa. Tem um hino que diz, descansa, quem te prometeu garante, então descansa. Espera, mas age, espera, mas age, espera, mas age. Como é que espera agindo? Fazendo, porque Deus não quer desocupado. Deus não chama desocupado. O Caio estava falando aqui, nós temos problemas financeiros. E não são poucos. Não. E são muitos. Mas a gente clama ao Senhor e o Senhor ele sempre dá uma porta de escape. Mas eu não me abalo por causa disso. Às vezes a gente cai em questionamentos na nossa casa que todo mundo imagina. Casal perfeito. Buscamos a perfeição em Cristo Jesus, mas a gente tem pensamentos diferentes, a gente quer agir de maneiras diferentes. Então, em alguns momentos acontece conflito. Sim. E isso é natural. Mas o que o Caio quis dizer aqui é que em todo momento nós sabemos que Deus tem um propósito para cada situação que a gente vive. E eu tenho certeza de que nós estamos servindo a Deus conforme o que manda a sua palavra. Então a gente não vai ficar na prova para sempre. Um momento Deus vai mandar a luz e a gente vai descansar, a gente vai respirar, a gente vai aliviar, né? O que mais nos aflige é a questão financeira, porque tem muitas outras famílias que dependem da gente, outras pessoas, outros colaboradores ligados à empresa direta e indiretamente, e a gente deixa a nossa conta de lado para pagar o funcionário, é isso que tem que fazer. Até Deus mostrar uma outra providência, a gente tem que fazer dessa forma. Até enquanto a gente se caminhar de uma maneira tal que Deus faça da nossa empresa, que Deus faça da nossa empresa uma empresa multimilionária. Vai acontecer, mãe, não multimilionária, mas aí a empresa vai ser de 990 milhões, aí a gente vai ter plano de 2 bilhões. Pronto. Entendeu? Aí é assim, sempre assim. E o que eu queria chamar a atenção com toda essa situação, ore por nós, que nós precisamos das vossas orações, em nome de Jesus. Mas um versículo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, por seu propósito. E o propósito de Deus para as nossas vidas não é que a gente venha falir, seja falido aqui na terra. O propósito dele não é que a gente seja escravo aqui na terra. O propósito dele é que a gente seja príncipes e princesas. Que a gente coma o melhor dessa terra. E por mais tribulação que venha acontecer, a gente sempre sabe que Deus vai prover o que a gente precisa, o que a gente necessita. Às vezes a gente quer aqui, mas o que a gente precisa está aqui. Então Deus ele vai cuidando, ele vai cuidando. E a gente vai se esforçando para ter o que a gente quer. Se for da vontade de Deus, a gente vai alcançar. Se não, a gente vai vivendo da dispensação do Senhor, do que Ele tem para a nossa vida. E que não é coisa pequena, nem pouca, nem ruim. É boa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, esse versículo que diz que a gente sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu temo ao Senhor, eu obedeço a sua palavra, então eu vou ficar descansada. Aquele momento que aquela situação vem à minha mente e vai chegar o dia dela sumir. Eu vou pensar por um determinado tempo, eu vou estar na prova por um determinado tempo.
Eu não vou viver no deserto. Eu vou passar um tempo de aprendizado. Quando tudo aquilo ali contribuir para o meu bem, aí eu já posso passar de nível. O Senhor já tem algo diferente preparado. Já tem outra situação para eu desenvolver. A Bíblia diz que se tu voltares a mim e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se voltar a ele e o obedecer. A questão está, as pessoas querem Deus. As pessoas às vezes se vê que Deus está abandonando ele, Deus não abandona ninguém. Deus também não faz acepção de ninguém. Deus está aqui com a sua mão estendida, como já foi falado, com seus ouvidos abertos. Mas é você que faz a separação. É nós que fazemos a separação. Por quê? O que é que nos falta? Para que a gente se achegue a Deus e Deus responda. Aí diz, Deus responde a uns e outros não. Deus responde a fulano e não responde a mim. Mas espera aí. A palavra de Deus aqui em Efésios, capítulo 12, capítulo 3, versículo 12, diz, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, ousadia e confiança. Ousadia e confiança. Nós temos que ter essa ousadia e essa confiança. Tendo essa ousadia e essa confiança, nós acessaremos a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que não é dos tímidos. Não é dos tímidos o reino dos céus. É dos ousados. Ousadia para agir. O mundo é dos ousados. Vence a batalha quem é mais ousado. Quem se apresenta melhor, ou quem se apresenta, não precisa nem se apresentar melhor. Tem pessoas que falam até melhor do que outra, mas não fala, aí a pessoa não sabe se ela fala bem ou não. E tem pessoas que só apenas quer falar. Errado, mas fala. E o que é que acontece? Pela ousadia dela, ela ganha a pessoa. Então, ousadia e confiança. E Deus vai nos dar a resposta que a gente precisa. Não o que a gente quer, porque o que Ele quer é infinitamente mais e maior. Às vezes você está pedindo uma coisinha pequenininha. Ele tem preparado uma coisa gigantesca. Mas Ele está precisando da sua ousadia, da sua confiança, de você se chegar a Ele, se voltar a Ele. Passar um concreto. Olha lá vem as nossas casas, né? Passar um concreto em cima desse abismo. Fazer uma ponte de quê? Uma ponte de fidelidade, de sinceridade, de compromisso, de verdade, de justiça, de honestidade. Passar uma ponte nesse abismo e acessar o Deus que está do outro lado. É simples. A palavra de Deus é simples, fácil e eficaz. Não tem nada de misterioso. É só você colocar em prática. Estamos nos encaminhando para o final, mas esse versículo me chama muita atenção e eu vou deixar ele para a nossa meditação aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nada do que tem aqui, nada do que a gente passa aqui, pode ser comparado com o céu que nos espera, com a coroa que o Senhor tem preparada para nós, com a mansão celestial que nós vamos morar, com os louvores que nós vamos erguer ao nome do Deus Altíssimo. Amém? Então, situações acontecem, mas é tudo para contribuir. É como se fosse uma escada, degrau, degrau. Quando você vence uma luta, você sobe um degrau. Quando você vence, outro degrau. E lá no topo da escada está a coroa da vida eterna. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa oração. A gente vai orar, concluir, e a Fran vai fechar com um amém.
porque a gente vive debaixo da fé. Então eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está aí, ouvindo essa palavra, Deus, que o Senhor entre com a tua bondade, Em nome de Jesus. o teu amor. Pai Celestial, que as iniquidades venham cair por terra, que a ousadia no Senhor, no Espírito, a ousadia, a verdade, o comprometimento dela, venha, Pai Celestial, mover o teu trono no céu e o Senhor venha derramar as bênçãos e bênçãos sem medida. Pai, que tudo que essas pessoas vieram a tocar venha prosperar, que tudo que elas venham fazer, o Senhor venha, Pai Celestial, realizar na vida dessa pessoa. Deus, eu não a conheço, mas eu sei que ela necessita dessa palavra. E eu decreto que a partir de agora é um novo tempo. É um tempo de bênçãos, é um tempo de bonança, é um tempo de prosperidade, é um tempo de amor, é um tempo de justiça, é um tempo de honra. É um novo tempo, Pai Celestial. Ela será honrada e estará pertinho do teu trono sublime. Deus, abençoa, protege, ilumina, cuida, cura, salva e liberta. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio.